Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 6. Judeus e gentios. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versos de 18 a 21. No dia seguinte ao apedrejamento de Paulo, os apóstolos deixaram a cidade de Listra, de acordo com a orientação de Cristo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Eles partiram para Derbe, onde seus trabalhos foram abençoados e muitas almas foram levadas a aceitar a verdade. Mas Paulo e Barnabé, mais tarde, retornaram para visitar Antioquia, Icônio e Listra, os campos de trabalho onde tinham enfrentado tanta oposição e perseguição. Em todos esses lugares, havia muitos que tinham crido na verdade, e os apóstolos sentiram que era seu dever fortalecê-los e animá-los, pois que estavam expostos a reproches e cruel oposição. Os apóstolos estavam decididos a afirmar com segurança a obra que tinham realizado, para que não fosse desfeita. Foram organizadas igrejas naquelas cidades, sendo indicados anciãos para cada uma delas. A ordem adequada foi estabelecida nessas igrejas. Logo depois, Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia da Síria, onde outra vez trabalharam por algum tempo. Muitos gentios ali abraçaram a doutrina de Cristo. Mas certos judeus da Judéia suscitaram uma consternação geral entre crentes gentios, agitando a questão da circuncisão. Afirmavam com grande ênfase que ninguém poderia ser salvo sem ser circuncidado e sem guardar toda a lei cerimonial. Este era um assunto importante para os judeus e um dos temas que afligiram a igreja em grande medida. Paulo e Barnabé enfrentaram tal problema com prontidão e se opuseram à introdução do assunto aos gentios. O tema resultou em muita discussão e desarmonia na igreja, até que, finalmente, a igreja de Antioquia, apreensiva de que uma divisão entre eles pudesse ocorrer, resolveram enviar Paulo e Barnabé, juntamente com alguns homens de responsabilidade, de Antioquia a Jerusalém, para expor a questão diante dos apóstolos e anciãos. Ali eles deviam encontrar delegados das diferentes igrejas e aqueles que tinham vindo assistir às festividades anuais que se aproximavam. Nesse ínterim, toda a controvérsia devia cessar até que uma decisão final fosse tomada pelos líderes responsáveis da igreja. Essa decisão deveria ser, então, universalmente aceita pelas igrejas locais. Os apóstolos, em sua viagem para Jerusalém, convocavam os irmãos das cidades pelas quais passavam e os animavam, relatando sua experiência na obra de Deus e na conversão dos gentios à fé. Chegando em Jerusalém, os delegados de Antioquia relataram diante da reunião geral da igreja o sucesso que acompanhara o seu ministério e a confusão que tinha resultado do fato de certos fariseus convertidos terem declarado que os conversos gentios deveriam ser circuncidados e deveriam guardar a lei de Moisés para que pudessem ser salvos. Os cristãos judeus não estavam geralmente preparados para mover-se tão rapidamente quanto a providência divina abria o caminho. Era-lhes evidente o resultado dos labores dos apóstolos entre os gentios, que os conversos entre os gentios excederiam em muitos conversos do judaísmo, e que se as restrições e cerimônias da lei judaica não fossem tornadas obrigatórias, as peculiaridades nacionais dos judeus, que os distinguiam de todos os outros povos, finalmente desapareceriam entre aqueles que abraçassem as verdades do Evangelho. Os judeus se haviam sempre orgulhado de seu cerimonial divinamente instituído e concluíram que, tendo Deus uma vez especificado a forma hebreia de adoração, era impossível que ele tivesse autorizado uma mudança em qualquer de suas especificações. Concluíram que o cristianismo devia ligar-se às leis e cerimônias judaicas. Eram lentos em discernir a finalidade daquilo que tinha sido abolido pela morte de Cristo e em perceber que todas as suas ofertas sacrificais
não tinham senão prefigurado a morte do Filho de Deus, em que o tipo encontrou o antítipo, tornando sem mais vigência as divinamente designadas cerimônias e sacrifícios da religião judaica. Paulo, no passado, tinha se orgulhado de sua rigidez farisaica, mas depois da revelação de Cristo a ele na estrada de Damasco, a missão do Salvador e o seu próprio trabalho para a conversão dos gentios ficaram claros em sua mente e ele entendeu completamente a diferença entre uma fé viva e um formalismo morto. Paulo ainda afirmava ser um dos filhos de Abraão e guardador dos 10 mandamentos na letra e no espírito, tão fielmente como sempre fizera antes de sua conversão ao cristianismo. Mas ele sabia que as cerimônias típicas deviam cessar completamente, uma vez que elas prefiguravam o que já havia ocorrido. A luz do Evangelho estava derramando sua glória sobre a religião judaica, dando um novo significado aos seus antigos ritos. A questão da circuncisão foi ardorosamente debatida na Assembleia em Jerusalém. Os conversos gentios viviam em uma comunidade de idólatras, na qual sacrifícios e ofertas eram oferecidos a ídolos insensíveis por essas pessoas ignorantes e supersticiosas. Os sacerdotes desses deuses mercadejavam extensamente com as ofertas a eles trazidas, e os crentes judeus temiam que os gentios conversos pudessem trazer descrédito ao cristianismo comprando aquilo que tinha sido sacrificado aos ídolos, sancionando assim, em certa medida, um culto idólatra. Além disso, os gentios estavam acostumados a comer carne de animais estrangulados, ao passo que os judeus tinham sido divinamente instruídos com respeito ao alimento que deviam usar. Eram cuidadosos ao matar os animais, de que o sangue fosse derramado do corpo, de outro modo a carne não poderia ser considerada saudável. Deus havia dado estas injunções aos judeus a fim de preservar-lhes a saúde e a força. Os judeus consideravam pecaminoso usar sangue como artigo alimentar. Sabiam que o sangue era a vida e que o derramamento de sangue era consequência do pecado. Os gentios, ao contrário, costumavam aparar o sangue derramado da vítima sacrificial e bebê-lo, ou usá-lo no preparo de alimentos. Os judeus não podiam mudar os costumes que há tanto tempo vinham observando e que tinham adotado sob a direção especial de Deus. Portanto, como as coisas então se apresentavam, se um judeu e um gentio se assentavam à mesma mesa para comer, um se consideraria ofendido e ultrajado pelos hábitos e maneiras do outro. Os gentios, e especialmente os gregos, eram extremamente licenciosos e muitos, aceitando o cristianismo, tinham unido a verdade à sua natureza não sacrificada e continuavam na prática da fornicação. Os cristãos judeus não podiam tolerar tal imoralidade, que nem mesmo era considerada crime pelos gregos. Os judeus, portanto, consideravam como altamente apropriada que a circuncisão e a observância da lei cerimonial fossem impostas aos conversos gentios como um teste de sua sinceridade e devoção. E isto, criam eles, poderia impedir que se aliassem à igreja aqueles que eram levados por mero sentimento, ou que adotassem a fé sem uma verdadeira conversão do coração e pudessem mais tarde trazer opróbrio à causa por imoralidade e excessos. A questão assim levada à consideração do concílio parecia apresentar dificuldades insuperáveis, vistas sob qualquer luz. Mas o Espírito Santo já havia, em realidade, solucionado este problema, de cuja decisão parecia depender a prosperidade e mesmo a existência da Igreja cristã. Graça, sabedoria e juízo santificado foram dados aos apóstolos para resolver a discutida questão. Pedro arrazoou que o Espírito Santo havia decidido o assunto, descendo com igual poder sobre os incircuncisos gentios e os circuncisos judeus. Rememorou a visão em que Deus apresentara perante ele um lençol cheio de toda espécie de quadrúpedes, e lhe ordenara matar e comer, e tendo ele recusado, afirmando que jamais comera coisa comum ou imunda, Deus lhe dissera: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ele relatou a clara interpretação destas palavras, que lhe foi dada quase em seguida a notificação de ir ter com o centurião gentio e instruí-lo na fé cristã. Essa mensagem mostrava que Deus não faz acepção de pessoas, mas reconhece e aceita aqueles que o temem e praticam a justiça.
Pedro falou de seu assombro quando, ao falar as palavras de verdade aos gentios, testemunhara que o Espírito Santo se apossara de seus ouvintes, tanto judeus quanto gentios. A mesma luz e glória que se refletira sobre os judeus circuncidados brilhara igualmente na face dos incircuncisos gentios. Isto era uma advertência de Deus para que ele, Pedro, não considerasse pessoa alguma inferior, porque o sangue de Jesus Cristo pode purificar de toda a imundícia. Anteriormente, Pedro havia arrazoado com seus irmãos a respeito da conversão de Cornélio e seus amigos e sua comunhão com eles. Ao relatar dessa ocasião como o Espírito descera sobre eles, declarara: Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Agora, com o igual fervor e vigor, ele afirmou: Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Esse jugo não era a lei dos 10 mandamentos, como asseveram aqueles que hoje se opõem aos reclamos da lei, mas Pedro se referira à lei das cerimônias, tornada nula e vã pela crucifixão de Cristo. Este discurso de Pedro levou a Assembleia ao ponto de poder ouvir com paciência a Paulo e Barnabé, que relataram suas experiências na obra pelos gentios. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Tiago, com decisão, apresentou sua convicção de que Deus designara levar aos gentios a usufruir de todos os privilégios dos judeus e que ao Espírito Santo pareceu bem não impor a lei cerimonial aos conversos gentios. Os apóstolos e anciãos, diante disso, e depois de cuidadosa investigação do assunto, chegaram à mesma conclusão. Tiago presidiu o concílio e sua decisão final foi: Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Tiago, nesta ocasião, parece ter sido escolhido para dar a palavra final sobre o assunto, em consonância com a decisão do concílio. E sua sentença foi que a lei cerimonial, e especialmente a ordenança da circuncisão, não deveria de modo algum ser imposta aos gentios, ou mesmo a eles recomendada. Tiago procurou impressionar a mente de seus irmãos com o fato de que, em se convertendo da idolatria a Deus, os gentios tinham feito uma grande mudança em sua fé, e que se deveria usar de muita cautela para não perturbá-los com assuntos embaraçantes e duvidosos, para que não desanimassem de seguir a Cristo. Os gentios, porém, não deviam adotar nenhum procedimento que entrasse em conflito com as opiniões de seus irmãos judeus ou que despertasse preconceito contra eles. Os apóstolos e anciãos, portanto, concordaram em instruir por carta aos gentios a se absterem de carnes sacrificadas aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Requeria-se deles que guardassem os mandamentos e levassem vida santa. Os gentios deviam estar certos de que os que declaravam ser a circuncisão obrigatória não estavam autorizados pelos apóstolos a ensinar isso. Paulo e Barnabé, recomendados como pessoas que haviam arriscado a vida pelo Senhor, juntamente com Judas e Silas, foram enviados para declararem aos gentios de viva voz a decisão do concílio, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os 4 servos de Deus foram para Antioquia com a epístola, contendo a mensagem que devia pôr fim a toda a controvérsia, porque era a voz da mais alta autoridade da igreja sobre a terra. O concílio que decidiu este caso era composto dos fundadores das igrejas cristãs judaicas e gentílicas. Anciãos de Jerusalém e representantes de Antioquia e de outras igrejas influentes estavam presentes. O concílio não reivindicava a infalibilidade em suas deliberações, mas se conduziu de acordo com os ditames de iluminado juízo e com a dignidade de uma igreja estabelecida pela vontade divina.
Eles viram que o próprio Deus havia decidido esta questão, favorecendo os gentios com o Espírito Santo, e agora cabia a todos, portanto, seguir as orientações do Espírito. Não foram convocados todos os crentes para votarem sobre a questão. Os apóstolos e anciãos, homens de influência e bom senso, redigiram e expediram a resolução que foi logo aceita pelas igrejas cristãs. Nem todos, porém, ficaram satisfeitos com esta decisão. Havia uma facção de falsos irmãos que resolveu empenhar-se na obra por sua própria responsabilidade. Entregaram-se à murmuração e à crítica, propondo novos planos e procurando deitar abaixo a obra dos homens experientes, a quem Deus havia ordenado que ensinassem a doutrina de Cristo. Desde o início teve a Igreja tais obstáculos a enfrentar e sempre os terá até a consumação do tempo. Jerusalém era a metrópole dos judeus, e era ali que se encontrava o maior exclusivismo e a maior beatice. Os cristãos judeus, vivendo próximos do templo, naturalmente permitiam que seus pensamentos voltassem aos privilégios peculiares dos judeus como nação. Quando viram a igreja cristã se afastando das cerimônias e tradições do judaísmo e perceberam que a peculiar santidade com que os costumes judaicos estavam revestidos seria logo perdida de vista à luz da nova fé, muitos se mostraram indignados contra Paulo, como alguém que havia em grande medida provocado essa mudança. Mesmo os discípulos não estavam todos preparados para aceitar voluntariamente a decisão do concílio. Alguns eram zelosos da lei cerimonial e consideravam Paulo com desconfiança, porque julgavam que seus princípios referentes às obrigações da lei judaica eram frouxos. Quando Pedro posteriormente visitou Antioquia, agiu de acordo com a luz que lhe fora dada pelo céu. Dominou seu natural preconceito até o ponto de assentar-se à mesa com os conversos gentios. Mas quando vieram de Jerusalém certos judeus que eram muito zelosos da lei cerimonial, Pedro mudou seu procedimento para com os conversos do paganismo de um modo tão assinalado que deixou uma impressão muito dolorosa na mente deles. Grande número seguiu o exemplo de Pedro. Até mesmo Barnabé foi influenciado pelo imprudente procedimento do apóstolo, e a igreja foi ameaçada de divisão. Mas Paulo, que viu o dano feito à igreja pela duplicidade de atitude da parte de Pedro, reprovou-o abertamente por dissimular assim seus verdadeiros sentimentos. Pedro viu o erro em que havia caído e procurou imediatamente repará-lo tanto quanto possível. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter para que ele pudesse ver que não havia nada em si de que se vangloriar. Deus viu também que no tempo por vir, alguns seriam tão iludidos que atribuiriam a Pedro e seus pretensos sucessores as elevadas prerrogativas que só a Deus pertencem, e esse registro de fraqueza do apóstolo devia permanecer como uma prova de sua falibilidade humana e de que ele de modo algum esteve acima do nível dos demais apóstolos.